Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Então, vamos falar sério. Imposto é mesmo roubo? Lógico que imposto é roubo. Todo mundo sabe que imposto é roubo. A definição de roubo é muito anterior a qualquer definição legal. Tomar algo que não é seu, ameaçando o proprietário anterior ou usando violência contra ele, é roubo. Mesmo que não exista Estado, mesmo que não exista uma tipificação legal de crime, fere o direito de propriedade e o PNA. Mas veja só, imposto é roubo mesmo se você considerar o ordenamento jurídico estatal. O tipo penal do roubo é claro na situação. Pode ver lá no artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia, o dinheiro é uma coisa móvel alheia, para si ou para outrem, ou seja, mesmo que o Estado dê a desculpa que usa esse dinheiro para ajudar os pobres, ainda está no tipo penal, mediante grave ameaça ou violência. Se você não pagar, meu amigo, pega a cana. Formou a tipicidade penal. A única coisa que impede você de ir na polícia e fazer um BO contra a Receita Federal é a figura jurídica chamada de antijuridicidade, ou mais tecnicamente, a excludente de antijuridicidade legal. Basicamente o remendo doutrinário no direito penal que diz assim: ah, mas se tiver uma lei autorizando, então não pode ser crime. Alguns colegas juristas podem alegar que o imposto seria melhor tipificado como extorsão, artigo 158 do Código Penal. A diferença entre os dois é que, no roubo, o assaltante toma o bem móvel. Na extorsão, o criminoso força a vítima a entregar o bem móvel para ele. No final das contas, é a mesma coisa. E lógico, o ordenamento jurídico estatal é só uma pilha de bosta positivista que escorreu da latrina do Kelsen e do Bobbio. O Estado nada mais é que um grupo criminoso que escreveu num guardanapo sujo: Constituição. Você tem que obedecer o que está escrito aqui nesse guardanapo porque eu chamei isso de Constituição. Agora me dá o seu dinheiro. Sinceramente, é uma piada. O máximo que existem por aí são racionalizações baratas do tipo: imposto é o preço que pagamos para viver em sociedade. Essa racionalização barata parte até de uma verdade, mas dá um salto lógico absurdo. Sim, ela parte de uma verdade, algo que faz sentido. Viver em sociedade tem um custo. Ao viver em sociedade, sempre vamos precisar, em um momento ou outro, ceder em nossas vontades para acomodar a vontade de outras pessoas. Se não fôssemos seres gregários, uma espécie que evoluiu especificamente para viver em grandes grupos, se cada um vivesse a 10 km de distância do vizinho mais próximo, talvez pudéssemos exercer toda a nossa vontade sem nos preocupar com qualquer impacto que isso possa trazer para nossos vizinhos. Mas vivemos em grandes grupos, muito mais próximos que isso. A convivência numa mesma área força que, o tempo todo, tenhamos que ceder parte do nosso interesse para facilitar o interesse dos outros. Quando chegamos a um cruzamento de vias, numa rua com o nosso carro, o que queremos é passar direto por esse cruzamento. Esse é o nosso interesse. Mas sabemos que outras pessoas na outra via perpendicular à nossa também podem querer passar ao mesmo tempo no mesmo cruzamento. Se ambos seguirmos com nossos interesses apenas, vamos bater. Em nossa sociedade, no presente momento do tempo, utilizamos um mecanismo de sinais de trânsito que uma das partes cede um pouco em sua vontade para deixar o outro passar. Você para no sinal vermelho porque sabe que outras vezes outros vão parar para você no sinal vermelho para você passar no verde. Não é interesse de ninguém uma batida de carro num cruzamento. Então abre-se mão do nosso interesse em seguir em frente, em pelo menos 50% dos cruzamentos, aí, aleatoriamente, em favor da sociedade, em favor da boa convivência sem acidentes com os demais. Isso é uma verdade absoluta. Viver em sociedade tem sim um custo. O salto lógico, totalmente infundado, está em dizer que imposto é esse custo. Não é porque não há nada que dê o direito de alguém de cobrar de você um valor alegando ser esse custo. Essa pessoa está apenas usando uma desculpa para extorquir ou roubar dinheiro de você. Até porque você continua pagando o preço de viver em sociedade todo dia. Quando espera o elevador que está sendo usado por seu vizinho, quando espera na fila para comprar pão, em um sem número de outras situações. Mais que isso, é bastante razoável esperar que você terá que assinar contratos voluntários se comprometendo com obrigações em virtude da boa vizinhança. Quando você vai morar em um prédio, num condomínio, por exemplo, você tem que aceitar um contrato de convivência e administração de áreas comuns, que vai incluir o custo dessa administração. O condomínio certamente faz parte do custo de se viver em um prédio, mas você voluntariamente aceita tal contrato específico
O contrato é explícito e claro sobre as obrigações de cada parte, aceito voluntariamente pelo comprador do apartamento. Detalhamos a diferença fundamental entre condomínios e impostos no vídeo Condomínio é roubo? O que torna imposto roubo é apenas uma característica, a coercitividade. Todas as demais características, valor, periodicidade, fato gerador, nada disso importa. Só a coercitividade. Sim, existe um custo para vivermos em sociedade e temos que estar preparados para pagá-lo, qualquer que seja a sociedade que vivemos. Temos que ceder, fazer acordos, compromissos. Isso tudo é um custo e é inerente à convivência em sociedade. Mas não temos que pagar imposto para viver em sociedade. Não existe nenhuma regra lógica ou princípio ético que dite isso. Como eu expliquei no vídeo O Equilíbrio de Nash refuta o anarcocapitalismo, o fato de vivermos em sociedade faz com que sejamos obrigados a fechar acordos para a convivência, mas não diz em momento algum que isso precisa ser feito por um governo. Ao contrário, o equilíbrio de Nash garante que um governo fazendo isso vai ser sempre uma solução ruim. Alguns estatistas gostam do papo, mas tem um contrato social que todos nós assinamos quando nascemos. Aquela papagaiada do puxa-saco do rei Charles II da Inglaterra. Um lacaio parasita de nome Hobbes. O Hobbes que inventou esse papo de contrato social porque percebeu que a desculpa que era dada antes, de que o monarca tinha direito de impor suas leis porque era designado por Deus, essa desculpa não estava colando mais. Então inventou esse termo que não faz absolutamente nenhum sentido, porque contratos são acordos por natureza voluntários, que você de livre e espontânea vontade aceita aquele contrato. Não faz nem sentido um contrato que você aceita por nascer. A única forma inequívoca de aceitar um contrato é formalmente aceitando esse contrato, explicitamente fazendo isso. Mas daí vem a segunda perna da desculpa. Mas isso é um contrato implícito. Sim, o conceito de contrato implícito existe e é bem conhecido de todos. Algumas vezes você faz algo que significa assumir um contrato, assumir uma obrigação, mesmo que essas obrigações não estejam claras, nem exista um aceite propriamente dito. Por exemplo, na nossa doutrina jurídica positivista atual existem os termos fato jurídico, ato jurídico e negócio jurídico. O fato jurídico é algo que acontece na natureza sem nenhuma ação humana envolvida, mas que tem consequências jurídicas. Por exemplo, a morte natural de uma pessoa. Uma pessoa com idade avançada tem um ataque cardíaco natural e morre durante o sono. Trata-se de um fato que não foi causado por ninguém, é algo da natureza. Porém, agora que essa pessoa morreu, sua personalidade natural se encerra, inicia-se o processo de herança, ou seja, um fato natural, algo da natureza, tem consequências jurídicas. O ordenamento jurídico do Estado brasileiro estabelece uma série de coisas que precisam acontecer nesse momento. Deve-se expedir o atestado de óbito, abre-se habilitação para os herdeiros, inicia-se o inventário e toda uma série de processos legais estabelecidos na legislação positivada do Estado brasileiro. Uma outra coisa é o ato jurídico. Você realiza alguma ação, um ato, que, embora não seja um contrato, implica especificamente em aceitação de obrigações. Por exemplo, ter um filho. No ordenamento jurídico do Estado brasileiro, no momento que você tem um filho, surgem uma série de obrigações para você. Os pais se tornam responsáveis e precisam suprir tal criança. Ter um filho foi um ato seu diferente de fazer um contrato. Porém, a legislação positivada do governo determina que você agora tem uma série de obrigações. Finalmente, existe o negócio jurídico, que é quando uma pessoa de livre e espontânea vontade se compromete com determinadas obrigações, geralmente na forma de um contrato com outra pessoa, de forma que ocorra uma troca, ou seja, eu prometo pagar esse dinheiro para você, você promete transferir a propriedade do imóvel para mim. É um contrato, uma promessa de compra e venda de um imóvel. O negócio jurídico diferencia-se do ato e do fato jurídico porque as consequências jurídicas da ação são determinadas pelo acordo livre feito entre as partes, e não pela legislação positivada. O ato e o fato jurídico, para gerarem consequências jurídicas, por definição, precisam ter tais consequências positivadas, definidas pela lei. O conceito de contrato implícito, portanto, tem o problema de que,
Se as consequências desse contrato não forem explicitamente aceitas pelas partes, não é um negócio jurídico, mas sim um ato ou fato jurídico. Portanto, requer uma legislação positivada para indicar quais são as obrigações derivadas daquele ato ou fato. Por pura lógica, não se pode usar o conceito de contrato implícito para justificar a criação de um ordenamento jurídico, porque é necessário que já exista um ordenamento jurídico para estabelecer quais são as obrigações derivadas de um ato ou um fato. É a situação de abrir uma gaveta cuja única chave que tranca aquela gaveta está dentro da própria gaveta. Não há como fazer isso. A obrigação só surge depois que o ordenamento jurídico já existe. Então ela evidentemente não pode ser usada para justificar a criação desse ordenamento jurídico. Como já explicamos em outros vídeos, não há como reconhecer a validade de um contrato implícito sem uma legislação positivada. Em algum lugar é preciso que exista a definição do que precisa ser feito, ou seja, qual é a obrigação que é gerada por aquela ação. Sem uma definição positivada, sequer um direito positivo pode existir, porque não há como estabelecer o limite desse direito. Direitos negativos são válidos sempre porque o limite deles é claro, é o zero, é a inação. Você sempre obedece um direito negativo se não fizer nada. Mas o direito positivo precisa de um limite, porque você tem que fazer uma coisa. Que coisa? O que você tem que fazer? Você precisa definir isso numa regra positiva. Essa inconsistência pode ser claramente observada imaginando dois grupos políticos diferentes que buscam dominar uma mesma área delimitada, um mesmo território. Ambos têm sua Constituição, definida conforme o contrato implícito que cada um deles alega possuir e ter sido aceito por todo o território disputado. Qual das duas Constituições é válida? Impossível dizer. Ambos têm exatamente o mesmo direito e toda vez que tal situação ocorreu na história, quando foi resolvido com o uso de força. Fácil ver também que se você quiser roubar uma pessoa legalmente, é muito fácil. Basta reunir um grupo de amigos, criar uma Assembleia Constituinte, escrever uma nova Constituição para o Brasil que obrigue todas as pessoas que você encontrar na rua a te darem todo o dinheiro que elas estão carregando. Depois é só ir na rua e cobrar isso das pessoas. Como todo agente da Receita Federal, você pode ir com um cara armado do seu lado, um policial, para cobrar esse imposto recém-criado pela sua Constituição, o seu contrato implícito, que agora obriga todas as pessoas aleatórias que estão passando na rua. Não há diferença jurídica nenhuma aqui em relação ao Estado. Em última análise, fica claro que a legitimidade de um governo não advém de contrato social algum, mas apenas, única e exclusivamente do uso da força. Trata-se claramente de uma máfia, similar a todas as demais máfias, que cobram uma taxa de proteção dos comerciantes da região, mas que na verdade a taxa de proteção só os protege da própria máfia. O comerciante paga aquela taxa de proteção para não ser espancado pelo próprio mafioso, né? E lógico, tal como outras máfias, milícias e comandos criminosos, a máfia estatal também presta alguns serviços para a população. Isso é prática comum aqui em favelas do Rio. Tanto favelas comandadas por traficantes, quanto favelas comandadas por milicianos. Eles cobram a taxa de proteção dos comerciantes, estabelecem monopólios de determinados serviços e, em troca disso, fornecem alguns serviços de fato para os moradores. O Estado nada mais é que uma versão mais robusta e cruel do PCC. Ambos têm constituições, livros de regras, escritos lá no guardanapo sujo deles, e acham que isso dá o direito a eles de limitarem a liberdade de outras pessoas. Finalmente, cabe ressaltar um último argumento usado algumas vezes por socialistas em estágio terminal de estatismo. Ah, mas se não está satisfeito aqui, é só ir para X, sendo que aí X nesse caso é um outro país qualquer, sei lá, Somália, Liberland, Antártida. Caro socialista, como expliquei, nem você, nem o Estado tem direito de impor regras sobre a minha conduta. Isso que você acabou de falar é uma regra. Eu definitivamente não estou satisfeito. Você está dizendo então que eu devo ir para Liberland. Mas não há nada que te autorize a me ditar regras. Como eu expliquei, eu teria a exata mesma legitimidade para dizer para você: quer cobrar imposto das pessoas? Vai cobrar imposto em Cuba. Essa regra que eu ditei para você é absolutamente igual a que você ditou para mim. A ideia é apenas ressaltar o absurdo. Suponha que exista uma Constituição minha e, segundo o contrato social que eu acabei de inventar aqui, a minha Constituição diz que é proibido cobrar imposto em todos os lugares do mundo.
com exceção de Cuba. Então, se você está insatisfeito com o Capistão, vai lá cobrar imposto em Cuba, pô. Mas lógico, nem a minha regra para você, nem a sua regra para mim tem legitimidade, porque somos seres humanos livres e ninguém tem o direito de nos escravizar, de nos obrigar a fazer algo contra a nossa vontade. Exatamente por isso, eu não preciso sair de onde estou e exatamente por isso você não pode cobrar imposto. Alguns socialistas ainda colocam coisas com mas você tirou a carteira de identidade, você votou, você pisou numa rua pública que pertence ao Estado brasileiro, então você implicitamente aceitou a Constituição. De novo, isso cai no mesmo problema que já levantei acima. Não há como estabelecer um contrato implícito para criar um ordenamento jurídico, porque, como o socialista acabou de admitir, antes de eu tirar a minha identidade, então, antes de eu votar ou antes de eu pisar na rua, eu não estava sujeito a nenhum ordenamento jurídico. Então, eu não estava sujeito a nenhuma regra positiva. Então, não há como definir um contrato implícito. Nenhum ato que eu faça significa absolutamente nada, a menos que esse ato seja explicitamente eu aceitar de livre e espontânea vontade um contrato. Mas mesmo que, suponha, só por hipótese, eu explicitamente tenha assinado um documento do tipo eu aceito as condições da Constituição República Federativa Brasileira de 88. Esse contrato seria inválido porque tal Constituição não inclui cláusula de saída. Qualquer contrato sem cláusula de saída é contrato nulo, porque significa escravidão. Escravidão não é admitida de forma alguma na ética libertária. Todo e qualquer contrato assinado deve possuir uma cláusula que permita a saída de alguém daquele contrato. Se você está insatisfeito com o contrato, você sempre pode sair dele. Lógico, algum equilíbrio pode haver aí, a pessoa que vai sair pode ter que restituir algum prejuízo que tenha causado com a denúncia ou rescisão do contrato, mas poder sair sempre pode. Ademais, contratos assinados sob coação física são inválidos na ética libertária. Até no ordenamento jurídico também o são. Então, como o próprio Estado me obriga a tirar a certidão de nascimento, me obriga a votar, trata-se evidentemente de aceite nulo, mesmo que por hipótese, já mostramos que não é o caso, mas mesmo que houvesse um aceite explícito desse contrato, ele seria inválido, porque eu fui forçado a isso. Quanto ao uso de ruas públicas, lembre-se que é sempre resultado de direito de passagem. Como explicamos no vídeo Quem vai construir as estradas, o direito de passagem deriva do fato de que se usa a rua para abrir um caminho para chegar até a sua propriedade. Mesmo que outro proprietário compre todas as propriedades em volta da sua propriedade, ele não pode impedir a sua passagem, visto que você já usava tal passagem antes dele, portanto, você tem melhor direito a ela do que ele. Mesmo que, por hipótese, todas as ruas fossem propriedade do governo, e não são, ele não poderia impedir a minha passagem porque eu tenho direito natural de passagem por elas. Mas o ponto mais importante de reconhecer aqui é que eu não nego o direito de outras pessoas criarem uma organização que envolva pagamento de uma porcentagem do salário ou de algum outro tipo de contribuição. Se você quer fazer parte do Estado, se você gosta disso, você quer obedecer todas as milhares de regras inventadas aleatoriamente pelo Congresso brasileiro para regular a sua vida, quer pagar imposto e tudo mais, é seu direito fazer isso. O problema está em exigir que todos sigam o mesmo caminho. Eu tenho certeza que, mesmo acabando a obrigatoriedade do pagamento de impostos, muitas pessoas acreditam no Estado brasileiro, acham justas e válidas as leis ali colocadas e continuariam contribuindo em troca dos serviços maravilhosos que ele fornece. Bom, mas outras pessoas podem preferir se manter à parte disso, discordam das leis estatais brasileiras e vão seguir o caminho delas. Mesmo essas não estão totalmente isentas de pagar o custo de viver em sociedade, porque, lembra, esse custo existe, independente de qualquer coisa. Uma pessoa que se recuse a tratar os demais com cortesia e de forma justa, fatalmente vai acabar sendo colocada à margem da sociedade, sendo boicotada pelos demais. Também a ética libertária continua sendo válida, posto que não há forma de convivência pacífica sem o reconhecimento da propriedade privada. Mas embora essas duas situações possam existir, eu creio que a grande maioria da população vai optar por se unir em entidades de proteção privadas, as famosas sociedades de leis privadas descritas pelo Hoppe. Falamos sobre elas no vídeo O que é uma sociedade de leis privadas. O governo atual seria uma dessas entidades, mas como agora não é mais monopolista, não pode evitar o surgimento de concorrência.
vão existir outras empresas, outras constituições, outras leis que fornecem basicamente os mesmos serviços que o governo fornece hoje: proteção, segurança, justiça, um conjunto de leis positivadas para definir casos obviamente imorais, mas não abraçados pela ética libertária, tal como a obrigação dos pais de cuidarem dos filhos e outros casos similares. É muito importante ressaltar que é óbvio que precisa haver um conjunto de regras de convivência que vai além da mera ética libertária. A ética libertária define apenas o mínimo ético, apenas o mínimo necessário para a convivência humana pacífica. Mas para uma sociedade prosperar e viver sem atritos, será sim necessária a legislação. Imagino que a quantidade de leis será significativamente menor do que temos hoje, mas nada impede que existam empresas de segurança privada com legislação até maior e mais complexa do que a que temos hoje. O motivo pelo qual eu acho que elas não existirão é porque eu, como cliente, quero entender o que estou assinando antes de contratar tal empresa. Se ela me entregar um livro de regras tão monstruoso quanto o atual ordenamento jurídico brasileiro, provavelmente eu não vou querer perder meu tempo lendo isso, até porque eu morreria antes de conseguir ler tudo. Em qualquer dos casos, todo contrato válido deve possuir uma cláusula de saída, que pode exigir uma multa razoável para você sair, pode exigir a continuidade de eventuais processos judiciais já iniciados naquela empresa, mas jamais pode te impedir de sair. Adicionalmente, embora tecnicamente possa existir até empresas de segurança privada comunistas, em que todo o rendimento de todos os seus clientes seja dividido em partes iguais entre as pessoas, o mais provável é que elas sejam extremamente limitadas, tendentes ao libertarianismo, tendentes à liberdade, suprimindo o mínimo de liberdades individuais possíveis, visto que tal é um modelo que oferece o melhor custo. Esse tipo de arranjo permite a convivência pacífica de grupos com diferentes opiniões políticas. Ambos podem viver em paz no mesmo espaço físico, sem violência, porque, por exemplo, aqui no Brasil poderia haver um governo Lula e um governo Bolsonaro ao mesmo tempo. Quem gosta das políticas do Lula pode contratar a agência de leis privadas dele, pagar os impostos dele, seguir as leis dele. Quem defende o Bolsonaro contrata a agência dele da mesma forma, vai seguir essas leis e pagar esses impostos. Ninguém precisa brigar uns com os outros. E, lógico, é sempre importante ressaltar que a ética libertária é inegociável. Nenhuma das duas agências pode desrespeitar a propriedade privada. Esse é o ponto central de uma sociedade libertária. O mercado nada mais é que uma eleição distribuída. Cada compra que você faz, você elege uma marca, uma empresa, um fabricante, um provedor de serviços para se associar. Os melhores naturalmente conquistam mais lucro, maior porcentagem no mercado. Essa é a beleza da coisa. As decisões de um mercado são menores e mais rápidas que numa eleição, favorecendo a evolução social. Empresas ruins, violentas, rapidamente irão à falência. Boas empresas, pacíficas e isentas, tendem a ter maior ganho. Não há outra forma de acomodar uma população com visões tão distintas em política. Tal como na última eleição, a próxima eleição vamos ver uma parte do país absolutamente arrasada com o novo presidente e outra contente, mas totalmente paralisada porque em disputa pela outra parte que perdeu a eleição. Em todos os casos, isso é um custo muito alto para nenhum ganho, porque podemos partir para a próxima era da organização social, o Estado não coercitivo. Você escolhe para qual estado vai participar, para qual estado vai pagar imposto. Nessa situação, óbvio, quando fruto de um contrato explícito, a contribuição que você faz para manter tal empresa de leis privadas não é mais roubo, posto que você escolheu livremente pagar. Mas tampouco pode ser chamada de imposto, porque a etimologia da palavra imposto é justamente algo impositivo, algo que você é obrigado a pagar mesmo que não queira. Não é mais o caso. É, de fato, um pagamento por serviços prestados agora. O que torna imposto roubo é justamente o fato dele ser imposto, dele ser coercitivo. A sociedade não coercitiva, a sociedade voluntária vem por aí. Se prepare para ela e seja bem-vindo ao Ancapistão. Você quer ganhar uma caneca da Ancapso? Comente Imposto é Roubo nos comentários desse vídeo. Vou sortear no dia 17 de maio, às 16 horas, 2 canecas dentre os patrocinadores, independente de terem comentado ou não, ok? Mas comenta lá porque vale a pena. Cada patrocinador vai concorrer com um número de cupons proporcional à sua cota de patrocínio mensal. Na terça-feira seguinte, no dia 21, às 10 horas da manhã,
vou sortear outra caneca entre qualquer um do público que tenha comentado imposto é roubo nos comentários desse vídeo. Veja mais detalhes no comentário fixado. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.